Boa noite, graça e paz, como é que vocês estão? Tudo bem aí na sua casa, com a sua família? Boa madrugada, bom dia, boa tarde, bom feriado, bom final de semana para quem vai assistir depois. Mas todos são bem-vindos a hora que vier, o local que estiver. Muito obrigado pela sua companhia. Sempre dá aquela saudade, né? Semana após semana, a gente aguarda chegar a nossa quinta-feira para mais um Promessas de Esperança. E eu peço aquelas coisas que a gente sempre reforça aqui. Deixa o seu like, ele é muito importante para toda a TV Viva Promessa. Manda também o seu comentário. Fala aí qual é a cidade de onde você está acompanhando essa transmissão. E agora, ainda dá tempo, compartilha o link dessa transmissão. Manda aí para aquelas pessoas que você gostaria de alcançar com o Evangelho, aquelas pessoas pelas quais você tem orado. Enfim, coloca no seu grupo de WhatsApp, nos seus grupos, no seu Facebook. Enfim, compartilha esse link e chama mais pessoas que dá tempo ainda de entrar e participar aqui com a gente. Hoje eu quero refletir com você sobre o seguinte tema: construir a minha casa na rocha, mesmo assim estou sofrendo. Fica aí com a nossa vinheta, na sequência eu volto para refletirmos juntos. Abre a sua Bíblia no Evangelho de Mateus, no capítulo 7. Eu vou ler em nome de Jesus, do versículo 24 até o versículo 27. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem sábio, que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, mas ela não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E desceu a chuva, vieram as inundações, e sopraram os ventos, e golpearam contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. Fecha os olhos e ora comigo. Santo Deus, Pai bendito, Pai maravilhoso que estás nos céus, tua palavra foi lida, o teu evangelho. Em nome de Jesus, que nestas porções das Escrituras, todos nós possamos encontrar esperança, alimento, conforto e o acréscimo da nossa fé para a nossa jornada, para a nossa caminhada. Sê com todos os teus filhos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Esse texto é a conclusão do Sermão do Monte. Sermão do Monte que é dos mais famosos, mais estudados, mais lidos dos evangelhos, o sermão clássico que Jesus pronunciou com incontáveis, maravilhosas e profundas lições para a vida de todo discípulo e discípula de Jesus. É muito interessante que Jesus, ele deixa para o final esta ilustração. Normalmente, nós fechamos os nossos sermões com uma ilustração que consiga sintetizar tudo aquilo que foi exposto, tudo aquilo que foi proclamado. E Jesus, nos sermões, ele é mestre, porque ele vai trazendo elementos do dia a dia, da rotina, da cultura, da religião, da natureza, e ele vai emprestando ilustrações, metáforas, parábolas, para que ele aplique bem o ensino dele para a sua audiência. E aqui esse texto, ele vai dizer para a gente, essa ilustração final, que
todas as casas, todas as famílias sofrem, sofreram e sofrerão. A diferença entre as duas casas é que uma é construída na rocha e a outra na areia, mas ambas sofrem os mesmos ataques, com a mesma violência e os mesmos impactos. Cada uma delas tem que ou resistir ou cair. E aí Jesus afirma categoricamente que a casa que foi construída na rocha resiste, e a casa que foi edificada sobre a areia, ela não resiste, ela cai. E mais, as palavras finais de Jesus diz que quando ela cai, é grande a sua queda. Essa expressão, é grande a sua queda, nos indica e nos leva a concluir que a queda da casa construída sobre a areia, quando vem todos os vendavais e tempestades, é uma queda fatal. É uma queda inequívoca. Dificilmente aquela casa poderá ser reerguida. Não é impossível, mas será um trabalho moroso, um trabalho delicado, difícil, um trabalho estafante para reerguer. Bom, diante dessa realidade, que é a realidade do Sermão do Monte, é que eu trago essa reflexão para a gente. Por quê? Nos últimos dias, eu diria para você, no último mês, eu e a Rê, a minha esposa, nós temos recebido muitos, incontáveis pedidos de socorro. E são pedidos que nos chegam através de casais dos mais variados tipos, casais recém-casados e casais que há décadas estão lutando pela sua família e pelo seu lar. Diria para você que boa parte desses pedidos de socorro, eles estão chegando a nós de pessoas da fé, pessoas que têm a sua religião, a sua religiosidade, têm a sua devoção, têm a sua vida no reino e pratica a vontade de Deus no reino. Eu diria para você que são pessoas sem medo de errar, pessoas de excelente testemunho, pessoas que edificaram e edificam a sua casa na rocha, que é Jesus. Pessoas que têm entregue a sua vida para essa construção. Porém, elas estão há anos, algumas há décadas, sofrendo. E os pedidos que têm chegado a nós são pedidos assim: pastor, Ed, Rê, eu fiz tudo certinho, mas tudo está dando errado. Eu fiz tudo de forma correta, mas tudo está dando errado. Eu fiz com que os meus filhos, a minha esposa, o meu marido, com que a gente tivesse toda a base, toda a influência, toda a prática da vida e das rotinas cristãs. Porém, tudo está dando errado e a gente já não suporta mais, a gente não aguenta mais. O cruel disso que eu estou te falando, desses pedidos de socorro, é que algumas famílias, alguns casais já questionam se de fato eles construíram sobre a rocha. Para piorar um pouco mais, tem alguns que não têm dúvida que construíram sobre a rocha, mas o questionamento é: a rocha é suficiente? Percebe que encruzilhada esses casais e essas famílias estão? Pode ser que você esteja com a sua casa e a sua família neste mesmo tipo de encruzilhada, sem enxergar um novo horizonte, sem perceber soluções, as bênçãos que você já tanto buscou há tanto tempo, em tantas vigílias, retiros, orações, votos, promessas, e até agora nada, nenhum sinal de que as coisas possam melhorar.
E é o momento que você se pergunta, porque é o normal do ser humano: será que eu estou sobre a rocha? Será que é suficiente? Será que eu fiz as escolhas certas? O que eu fiz de errado para tudo estar dando tão errado há tanto tempo, num volume insuportável, na vida da minha família, na vida dos meus amados? O que tem de tão errado? Essa é a angústia. Esse é o momento. E eu e a Rê, no Instagram que nós montamos, que é o @edmilson.regina, onde a gente só fala sobre casamento e família, assusta o volume que tem chegado, pelos quais temos orado, pelos quais temos conversado e falado. E foi a partir daí, desta demanda, que me veio esse tema. Eu construí a minha casa sobre a rocha, mesmo assim estou sofrendo. E quando surge uma demanda espiritual e um questionamento legítimo como esse, porque você tem que ter a empatia de se colocar no lugar daquela família que está penando, que está sofrendo, que está clamando e chorando todas as suas últimas lágrimas, você precisa buscar também uma resposta na Bíblia, na fonte. Por quê? Jesus não errou. A palavra dele está correta. Jesus, ele está mais do que convicto e certo quando ele conclui o Sermão do Monte. Portanto, sim, construa a casa na rocha. E se você está na rocha, permaneça na rocha, independente da violência, da intensidade e do tempo que está durando os ataques sobre a sua família. E onde eu fui encontrar conforto, consolo e resposta para esses casais, para minha casa, para minha família, para minha vida? No Salmo 42. Abre aí no Salmo 42. Eu vou ler para você apenas o versículo 9. Ele diz assim: eu direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo? Reparou? O salmista, muito tempo antes de Cristo, ele coloca e ele chama e ele qualifica Deus, na sua linguagem poética, como minha rocha. Portanto, para o salmista, na linguagem dele, rocha simboliza segurança, solidez, significa o alicerce, a coluna, a base para suportar lutas. Quem é o salmista? O Salmo 42 é-nos informado que ele foi escrito pelos filhos de Coré, em algumas traduções, os filhos de Corá. Quem eram esses filhos? Eles eram levitas no templo. Portanto, quando eu leio um versículo como esse, eu me lembro que pessoas que servem no templo, que têm a qualificação de levitas, que cumprem o seu ministério com fidelidade, também sofrem ataques, também chegam em momentos de angústia e de incompreensão com a dor, com os sofrimentos, com as angústias que estão sofrendo. Por isso ele vem e faz essa pergunta: eu direi a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo? São duas perguntas e tem duas palavras que eu destaco. Na primeira pergunta por que te esqueceste? Esquecimento. Esquecimento é um sentimento próprio da velhice. Na velhice, se você tem os seus velhinhos e os anciãos aí da sua família, o ser humano, ele vai perdendo a sua capacidade de lembrança, a sua memória vai enfraquecendo. Muitos esquecem até dos amados, do nome dos filhos, da igreja, esquecem. É a vida, é o ciclo da vida.
E é triste, é muito triste quando você olha para alguém que por décadas você conviveu, conversou, abraçou, se alegrou em festas, churrascos, momentos de comunhão, ceias, vigílias, orações, e agora essa pessoa está perdendo a sua memória. É nesse sentido que o salmista faz a pergunta: por que te esqueceste de mim? Ora, a pergunta é forte. Quando você pensa na característica do esquecimento, Deus não é um velhinho que está perdendo a memória. Deus não se esquece de nenhum dos seus filhos. Mas na angústia, o salmista faz esta pergunta: parece que o Senhor se esqueceu de mim. A segunda pergunta que ele faz: por que sigo pranteando por causa da opressão do meu inimigo? A segunda palavra que eu destaco aqui é opressão. Opressão é característica evidente, muito clara, de regimes ditatoriais, regimes que são absolutistas, regimes que oprimem o povo. Como? Com leis que beneficiam somente uma elite, com impostos que são dobrados, triplicados e acabam com toda a força, a energia e a potência produtiva de uma sociedade, com leis que são totalmente vilipendiadas e acabam oprimindo pessoas inocentes, de acordo com a conveniência, de acordo com aquilo que se quer fazer a bel prazer. Ou seja, regimes ditatoriais. Nós temos hoje no mundo governos ditatoriais, onde foto do governante máximo tem que estar nas escolas, tem que estar nas casas e ser reverenciada essa foto, essa imagem. É cruel. Então aqui a pergunta que o salmista faz, a pergunta que o poeta faz, as duas perguntas: por que te esqueceste? E por que permite que o meu inimigo me oprima? Por quê? E não se esqueça como ele começa a sua pergunta: Deus, minha rocha. Ele tem convicção de quem é Deus, o papel de Deus. Ele já começa assim, para aliviar também o que ele vai falar na sequência. Aí a gente chega no versículo 10, que é o da sequência aqui. Como com uma espada em meus ossos, meus inimigos me repreendem, enquanto me dizem diariamente: onde está o teu Deus? A coisa vai piorando na poesia. Lembre-se, é uma linguagem poética, tem licença poética aqui. Mas a figura que ele invoca é uma figura dramática. Imagina uma espada cravada no peito, na carne de uma pessoa, e além dela estar cravada, fica ali remexendo a ferida e remexendo aquele lugar onde essa espada foi cravada, foi colocada, foi penetrada. Então pensa, e além de tudo isso, quando ele coloca, ele diz: enquanto me dizem diariamente, onde está o teu Deus? Aqui o salmista está falando que ele está sendo zombado, que ele está sendo ridicularizado. E a palavra central do versículo 10 usada no hebraico significa assassinato. Ele está dizendo que os inimigos, com toda zombaria, estão assassinando a vida dele, assassinando a reputação dele, assassinando a moral dele, assassinando toda a cultura e a tradição dele. É isso que ele está reclamando para Deus, que é a rocha dele. Ele construiu na rocha, mas ele está sofrendo. Aí ele segue aqui para o versículo 11, a primeira parte. Por que estás tu abatida, ó minha alma? E por que estás tu inquieta em mim? Essas duas perguntas, o salmista ele volta para a forma como ele iniciou a poesia. É o autodiálogo. Ele está conversando com ele mesmo. Eu diria para você que o autodiálogo é algo que eu e você precisamos praticar. Nós precisamos diariamente consultar as motivações do nosso coração, as motivações dos nossos pensamentos. Por que pensamos o que pensamos? Por que sentimos o que sentimos?
De onde vem tudo isso? As coisas, os eventos, os fatos que nos atormentam, que nos desestabilizam, trazendo desequilíbrios na nossa interpretação, na nossa visão, na nossa caminhada, na nossa vida. Então aqui o salmista, ele faz toda essa análise, essa autoanálise, esse autodiálogo com ele mesmo, ele conversa com a alma e o coração dele. Mas aí, quando você faz uma autoanálise honesta e sincera, quando você se derrama na presença do Senhor, quando você se abre para o Senhor, você pode ler e falar como salmista a segunda parte e última do versículo 11 aqui deste salmo. Olha como ele termina: espera em Deus, pois ainda o louvarei, que é a saúde do meu semblante, o meu Deus. Eu diria para você que as palavras do salmista, elas são confortadoras e consoladoras. Ele não cai na armadilha de desistir, ele não cai na armadilha de achar que ele não está numa rocha, porque ele começa o lamento dele fazendo a afirmação: Deus, tu és a minha rocha. Deus, eu não tenho dúvida que eu construí na rocha. Deus, eu fiz de tudo, eu tomei todos os cuidados, eu não edifiquei sobre a areia. Mas Deus, a situação está muito difícil. E aí ele chega e conclui a sua poesia desta forma: eu esperarei no meu Deus, eu esperarei em Deus, pois eu ainda o louvarei, porque aqui ele não está louvando, aqui ele está no lamento dele, da dor e do sofrimento dele, mas ele tem fé. Deus é minha rocha, eu vou esperar e eu ainda vou louvar. Eu destaco aqui, dessa última parte, essa expressão última, que é a saúde do meu semblante, o meu Deus. O nosso rosto tem muitas expressões. O nosso rosto, ele transmite, ele comunica muitas coisas. O nosso rosto denuncia quando estamos mal e quando estamos bem. E ele diz que Deus é a saúde do rosto dele. Por quê? Porque a derrota em Deus se transforma em vitória. O impossível com Deus se torna possível. O esquecimento se torna com Deus boas lembranças. A opressão em Deus, ela se transforma em liberdade. E tudo isso reunido na expressão facial que o nosso rosto comunica socialmente, todo mundo vê o estado que nós estamos. Toda tristeza comunicada no nosso rosto, em Deus, que é a saúde do meu semblante, toda tristeza se torna em alegria. Eu acho tremendo essa expressão poética do salmista, porque diante de todo o quadro, ele diz que Deus muda o seu semblante, muda a sua realidade, muda a sua face. Eu termino lendo para você, ainda aqui no Salmo 42, o primeiro verso, como o poeta começa: como a corça suspira pelos ribeiros das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. A corça, ela tem a capacidade de perceber e detectar água a longas distâncias. E ela precisa de água, então ela vai até esse lugar que tem águas. Mas a expressão que o salmista é: como a corça suspira pelas águas. Quando que ela suspira? Ela suspira quando ela está num lugar seco, deserto e ermo, e que a distância da água é muito além da capacidade dela. Portanto, ela não consegue identificar e achar onde tem água. Então ela suspira. Ela suspira porque ela tem sede, ela suspira porque ela deseja, ela suspira porque ela depende, ela precisa de água. Pode ser que você esteja exatamente assim, suspirando pelas águas, dependendo de águas, querendo águas e não encontrando águas. Mas Deus é a sua rocha. Assim como ele fez água sair da rocha para o povo no deserto, ele continua operando milagres
e dando água, dando o Espírito Santo que sacia a sede dos seus filhos, mudando o semblante dos seus filhos e fazendo com que os seus filhos compreendam ao final dos seus ciclos de sofrimentos, que podem ser de décadas, mas fazendo com que seus filhos compreendam que valeu a pena, que vale a pena manter-se firme na rocha, porque a rocha não falha, a rocha é eterna, a rocha é perene. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe e que você possa finalmente testemunhar o fim dos sofrimentos no seu lar e na sua família. Amém. Esta paz que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Esta paz que eu sinto em minha alma é porque eu louvo ao meu Senhor. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Alegria que eu sinto em minha alma não é porque tudo me vai bem. Alegria que eu sinto em minha alma é porque eu confio no Senhor. Circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Que a terra não floresça e a vide não deu seu fruto, ainda que os montes se lancem ao mar e que a terra trema, eu hei de confiar. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Não olho as circunstâncias, não olho o seu amor. Não me guio por vistas, alegre sou. Glória a Deus por esse louvor, glória a Deus por esse tempo, por este momento. Eu quero orar por você agora, pela sua casa, pela sua família, pelos sentimentos que vocês têm enfrentado, pelas dores de vocês, e orar para que todos fiquem muito firmes na rocha que é Jesus. A vitória e a bênção e o socorro vêm dele e somente dele, porque o Senhor é a nossa força, é quem batalha as nossas batalhas. Fecha os olhos e ora comigo. Senhor, muito obrigado por esse tempo, obrigado pelos teus filhos, obrigado, Senhor, pela tua presença. Abençoa, fortalece e conforta cada lar, cada coração. Dá-nos a tua bênção, a tua direção, a tua graça.
Sê com cada um de nós, nos ajuda, opera maravilhas e milagres e faz, ó Deus, cada um, em cada história, faz com que todos nós possamos chegar e testemunhar o fim dos sofrimentos que temos enfrentado. Eu sei que novas lutas virão, nos amadurece, nos capacita, nos enche de fé e força para continuar batalhando pela fé. Sê conosco, em teu nome eu oro, amém. Legal? Deus te abençoe e até o próximo Promessas de Esperança.